boa tarde, pessoal. Mendigo Mobilismo aqui, Gino na voz mais uma vez. Episódio número 5, a década de 1906 a 1915 e a explosão de fabricantes de automóvel. Hoje mais uma vez aqui na 060, rumo a Goiânia. Hoje com a convidada especial aqui no piloto, da minha patrocinadora, minha esposa, Adriene. E hoje a gente vai estar falando sobre essa década muito importante e a quantidade de novidade que ela trouxe pra gente. Foi sem par na história da humanidade e do automóvel. Só dar uma ajeitada aqui na câmera, um pouquinho tortinha, melhorou. Então, para começar com uma frasezinha pronta, clichê, vamos lá. A história não é simplesmente o estudo do passado, é também uma explicação do presente. Então, a partir desse estudo que a gente está fazendo juntos aqui, vamos ter uma clareza cada vez melhor do que está acontecendo hoje em dia. Através do estudo do passado, a gente vai interpretando, vai reconhecendo, vai enxergando os cenários que trouxeram a gente pro presente que se desenhou hoje em dia. Então, primeiro também vamos falar de um adendo do vídeo passado. A gente falou do primeiro carro trazido para o Brasil. Eu falei a data errada, foi bem antes. O primeiro Peugeot Type 3 1891, trazido pelo Santos Dumont da França. Ele foi em 1891, foi bem antes, né? Me confundi com a data. Esse Peugeot, a gente falou dos motores fabricados sob licença. Ele usava motor Daimler também. Lembra da Daimler, importantíssima, que estava vendendo licença para os franceses? Começou na Panhard Levasseur e a Peugeot também. Então esse primeiro carro tinha o coração Daimler no fundo. Então fica aí essa homenagem histórica aí pro Santos Dumont, inventor do avião, pai da aviação, e também o primeiro motorista de carro brasileiro que teve. Sobre a década de 1906 a 1915. Então essa foi o episódio passado, foi um episódio mais curto. A gente falou sobre a virada do século e como o carro ganhou aceitação social da classe de cima para baixo. Como era um bem caro ainda, artesanal, feito um processo de fabricação demorado. Então, para atender uma demanda maior, uma popularização, ainda estava um pouco longe disso acontecer. E nessa década de agora, que a gente passou para agora no episódio 5, ele já está mais aceito. Houve uma explosão muito grande de quantidade de fabricantes. Muitos fabricantes até de outras áreas, de outros setores, migraram para a fabricação de carros. Pessoal de carro a vapor, pessoal de construção, pessoal de fundição de metal, foi migrando para a fabricação de automóveis. E dentre elas, muitas marcas importantes que existem até hoje surgiram nesse boom, nessa explosão que teve de fabricantes, né? Então, o contexto dessa época era o fim do imperialismo, o fim dos impérios, né? Que na história é levantado como um marco que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Que os impérios tradicionais lá morreram, né? O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro. E a Primeira Guerra começa no fim dessa década que a gente está falando. Então,
a sociedade, a estrutura social passava por uma mudança que ela era mais voltada ao sangue antes, era mais a questão da classe do topo, era o pessoal da nobreza, o pessoal que nasceu nobre, que nasceu rico, que eram as famílias reais, os reis, as coisas. E a partir da Revolução Industrial, Revolução Francesa, que a gente falou lá atrás, a sociedade começou a passar para essa aristocracia da burguesia. Então, quando essa classe nova de dominante passou a enxergar o automóvel como uma ferramenta útil e também uma expressão de luxo e grandeza para com a sociedade, ele começou a ter aceitação. Então, e aí começaram a comprar mais, começou a existir mais demanda e, consequentemente, dentro desse cenário de revolução industrial, mais indústrias se criaram voltadas à fabricação do automóvel. Para ter uma ideia, uma noção, vamos conseguir esse dado aqui da Itália. Na Itália, dentro dessa década, em 1905, existia 20 fabricantes de carro. Em 1908 existia 60. Em 3 anos triplicou. Só em Turim, na cidade de Turim, tinha 40, que é a cidade mais industrial italiana que tinha. Então essa transformação, ela surgiu muita marca, muita fabricante mesmo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em todos os lugares. A Alemanha estava na ponta da lança, estava na vanguarda, como a gente ainda falou da década passada. A Daimler e a Mercedes e a Benz, quer dizer, estava bem na frente, também foram os primeiros, né? Eles largaram na frente ali e estavam sempre na ponta da lança. E ao mesmo tempo que houve essa aceitação social partindo da classe aristocrata ali, burguesa, superior ali, houve o começo das regulamentações em áreas públicas, assim, dentro da cidade, área urbana, as leis de velocidade, leis que algumas ruas, isso aqui não pode passar, de restrição mesmo de automóvel, e os incentivos, e também criou um movimento contra. Na França teve um movimento pró-pedal. A França tem uma tradição muito grande com ciclismo, inclusive até hoje, né, a maior prova de ciclismo, assim, a famosa Tour de France. Então o pessoal, até a política, o próprio Estado teve no começo um empenho para forçar essa não aceitação do automóvel e ficar com os transportes tradicionais, no caso os transportes a pedal, bicicleta, já tinha uma espécie de triciclo, quadriciclo a pedal e a tração animal, né, as carruagens, as carroças e tudo mais. Então, mas como então, assim, e coexistiam no mesmo espaço, e não era todo mundo que tinha um carro, então era só os ricos. Então começaram a tentar boicotar ali, mas não foi suficientemente grande aceito para poder barrar, né, o crescimento do automóvel, e o automóvel estava fadado a dar certo, o automóvel a combustão interna. Nesse primeiro momento também criou uma novidade muito grande, né, que hoje em dia se persegue tanto, a gente vê as tecnologias avançando e se discutindo o carro autônomo, que na verdade o carro autônomo é desta época que a gente está falando, né, um pouquinho depois ali da virada do século. Imagina o carro autônomo, nós estamos em 2025, não tem até hoje, né, tem os pacotes ADAS lá de nível 5 lá, e ainda não, mas já existia, porque o carro era uma tarefa super difícil de ser
ser dirigido aí nesse primeiro momento. Ele sequer tinha um padrão de onde os comandos ficavam. Volante, pedais, alavanca de câmbio, alavanca do freio. O freio era manual ali, só freava as rodas traseiras. Então, você acha, e o carro, quem comprava carro era a classe rica. Você acha que os ricos dirigiam o carro? Não, eles contratavam chofer, eles contratavam motorista. Então era um carro autônomo. Ele ia no banco do passageiro e falava: Jarvis, dirige para tal lugar, toca para Roma. Aí ia. Então era autônomo o carro. Você quer um carro autônomo, é só contratar um motorista. É muito mais barato do que desses tanto de hadas, de telinha aí de computador que tem nos carros. Então, vamos falar um pouco dos fabricantes importantes que surgiram nessa época, né? A Rolls-Royce, que até hoje é a ponta da lança mesmo, é o topo do luxo, surgiu nessa época. E surgiu antes até, né? Mas a virada de chave dela ser reconhecida como um carro de primeira mesmo, foi a tentativa deles de fazer um carro que fosse melhor em tudo. E esse carro era o 4050 HP, que posteriormente foi conhecido como Silver Ghost. Em 1906 ele foi lançado, o 4050, desenvolvido pelos dois lá, eu esqueci o primeiro nome do cara que tem o sobrenome Royce, que são os dois sócios fundadores da empresa. Ele era um engenheiro super detalhista, super, sabe, enjoado ali nos mínimos detalhes, de não aceitar tolerância grande. Então ele era tudo. Como que eles pensaram? Até peça por peça era testado até a falha e solucionado. O sistema de teste, o sistema até a pesagem, equalização das peças ali, de balanceamento de peças que se movimentam, não só do motor como das outras partes também. Então era tudo pesado, tudo balanceado, tudo muito bem pensado, feito com cuidado, e fizeram esse carro maravilhoso, né, o 4050 HP. Então em 1907 fizeram uma versão um pouco melhorada ainda, nesse desenvolvimento constante de testar até a falha, lembrando que era bem lenta a fabricação deles. Fabricava uma fabricação artesanal, era uma coisa bem, não é toda hora que saiu um carro do forno ali, era uma coisa bem trabalhada, bem lenta, bem pouco volumosa. Então, conforme eles iam identificando falhas, eles iam melhorando o projeto. Houve uma atualização no 4050 para 1907, para o segundo ano dele de produção, e a entrada dele nas competições do Royal Auto Club, do RAC lá da Inglaterra, as 2.000 milhas, né, a prova de resistência do RAC. Então eles participaram visando testar e servir de propaganda, de estandarte do carro, falar: estamos aqui, Então, e aí eles pintaram esse carro com as atualizações todo prateado, já pensando no marketing mesmo, numa propaganda disso, numa aura mais mística do carro, que era para ser um carro superior aos outros em tudo, não só em luxo, não só em conforto, mas também em desempenho. E ele ficou conhecido como Silver Ghost. O Silver Ghost conseguiu ir bem, vencer provas de resistência e tudo mais. Então, assim, ele foi o divisor de águas para Rolls-Royce ser o que a gente entende por ela até hoje. Ele é o formador da imagem da marca. Foi esse carro, foi nessa época, foi muito importante para essa época. Em paralelo, a Vauxhall também tava nessa crista dessa onda aí de fazer o melhor carro já feito. Então, em 1907 eles também participaram dessa prova da RAC, né? Só que eles ganharam. A Rolls-Royce não ganhou, se não me engano, em 1907, veio ganhar posteriormente, mas o Silver Ghost chamou muita atenção.
E a Vauxhall, ela entrou com um carro menor, mais leve, visando um desempenho melhor através um pouco mais simples e também economia de combustível, né? Já antecipando por muito o Colin Chapman e a filosofia do carro da leveza, da aplicação de leveza no automóvel. E o carro mais potente, ele vai ficar mais rápido na reta, o carro mais leve, ele vai ficar mais rápido em todos os lugares. Era a filosofia. Então esse primeiro carro, tinha o engenheiro-chefe deles, da Vauxhall, tirou uma férias longa, porque era muito frio lá na Inglaterra. Ele foi para, se não me engano, para a Península Ibérica, ali, Espanha, Portugal, e deixou o comandado dele, o braço direito dele, o Henry, tomando conta. Então eles chegaram nele, precisa de um projeto aqui para participar da prova de... fazer um carro aqui mais dedicado para participar da prova de resistência. Ele criou esse carrinho, era o tipo C. Ele já existia o tipo C, mas ele fez umas melhorias de motor que ele estudava muitas teorias, muitos livros, até em outros idiomas, falava bastante idioma, e ele tirou essa teoria do francês, da leveza dos cilindros e da velocidade dos cilindros, então para conseguir mais giro. Lembrando também que nesse primeiro momento aí dessa infância do automóvel, os motores giravam pouco, a faixa de rotação era muito estreita, muito restrita. Então ele criou um motor que ele praticamente, com o mesmo motor, aplicando essas melhorias que ele teorizou nos livros, e ele começou a tentar aplicar na prática, ele dobrou a potência do motor e fez com o tipo C, que era um carrinho pequenininho, que eles tinham aquele radiador em V, que era pra época, era uma característica super reconhecida da Vauxhall, era um traço distintivo deles. E essa versão melhorada desse carro que ganhou essa prova de 1907, as 2.000 milhas, ficou conhecido por causa dele, como Prince Henry. Quando o chefe dele voltou de férias, ele tomou um pé na bunda e descobriu que já tinha sido substituído pelo seu braço direito, porque graças a esse trabalho extraordinário que ele fez com esse carro, ele passou a ser o chefe do desenvolvimento da engenharia da Vauxhall. Vauxhall que a gente conhece como a Opel na Alemanha, mas isso aí depois dela ser parte da GM, do conglomerado da GM, do Duran. Então eles buscavam um alto desempenho, essa validação nas corridas, nas provas de duração, já primeiro que muitas marcas que a gente conhece por essa esportividade. E também buscaram por luxo e conforto e desempenho na mesma coisa, em ser melhor em tudo, que nem a gente falou do Rolls-Royce, em paralelo a eles. Depois disso veio o projeto D, né, o D-Type, que é conhecido por 3098. Ele já saltou, se não me engano, da casa de 40 cavalos do Prince Henry para 98. E ele chamava 3098 esse carro. Ele usava o chassi do Prince Henry, só que com um motor maior, com o maior motor que eles tinham em linha lá, e com as melhorias que o Henry trouxe de leveza das peças móveis, dos cilindros principalmente, e de aumento de rotação. Então esse 3098 foi o carro definitivo da Vauxhall. Ele era tão confortável, luxuoso, tecnológico quanto o Silver Ghost da Rolls-Royce. Ele era mais potente e era tão ganhador quanto nas provas de resistência e de velocidade. E esse carro ele ficou em produção até o fim da Vauxhall. Ele virou definitivo, eles não avançaram mais. Depois dessa época, passou a gente vai ver, inclusive no próximo episódio com o Fordismo, a criação dos carros populares. E esse carro era um carro artesanal, caro, fabricava pouco, era difícil, e ele foi ficando para trás com o aparecimento de mais carros populares, carros mais baratos,
atacando já o público da classe média. Então eles ficaram aqui meio parados no tempo nesse 3098, e ele recebeu uma atualização que ele passou a chamar OE, mas era o mesmo carro. E o OE ele produzia 115 cavalos, eles melhoraram mais ainda, principalmente a parte de válvulas dele. E ele ficou indo até 1925, quando a Vauxhall faliu. O Henry já tinha saído, já tinha ficado um pessoal no lugar. O substituto dele, que fez essa melhoria nas válvulas e que levou ele a 115 cavalos em 1917, e aí ele durou até 1925, e a General Motors comprou. A General Motors do Duran, e a Vauxhall, do jeito tradicional, morreu. Nunca mais voltou a ser a Vauxhall desta fase. Então assim, essa empresa, ela foi meio que o jeito que a gente enxerga uma Bentley, né? Uma Porsche hoje em dia, que é um carro não só luxuoso como um Rolls Royce, mas também com desempenho, com esportividade, muito primeiro que eles. Também uma Bugatti, né? Foi Bugatti antes da Bugatti, foi Porsche, foi Bentley antes de todos eles. Em 1908, lembrando da Daimler, que estava sempre nesses assuntos dessa época, que eles são a ponta da lança da tecnologia automobilística, eles botou em produção já o motor Fênix lembra da atualização do motor Fênix? Já tinha comando de válvula no cabeçote. O primeiro motor OHC que saiu no Mercedes, que a gente falou mais para trás, o Mercedes, que é os esportivos, né, os carros de corrida. Continuando falando sobre essa ponta da lança aí tecnológica dessa época, essa vanguarda tecnológica, na França, a César, ela fez o primeiro carro com suspensão independente, né, suspensão de pilar deslizante, primeira suspensão independente. E o Émile Levasseur, né, da Panhard Levasseur, da França também, a Panhard, que também começou ali com os motores da Daimler, já estava caminhando com as próprias pernas aí. Em 1908, o Émile Levasseur criou a injeção mecânica de combustível para carros a gasolina. Então assim, já existia injeção mecânica nos motores a diesel, mas só existia motores a diesel estacionários nessa época, né? Não existia aplicação em carro. Demorou bastante para chegar nos carros. E um adendo sobre os carros a diesel, né? O Rudolf Carl Diesel, que foi o cara que criou o motor a ciclo diesel. Ele não criou o combustível diesel. O óleo diesel foi criado para atender esse motor. O ciclo diesel criou primeiro, e o óleo diesel foi nomeado em homenagem para ele. Então a ideia do motor diesel é a reação, é a detonação através da reação química da pulverização do combustível na cabeça do cilindro. Então através disso ele criou bomba injetora mecânica e outros mecanismos diferentes dos motores ciclo Otto, que precisava de faísca. O diesel não precisa, ele só a compressão e a pulverização faz o motor haver detonação. Então ele começou com com outros tipos de óleo, e houve essa melhoria, esse desenvolvimento nos combustíveis, e ele até chegar no óleo diesel da fórmula mais conhecida, que foi nomeada em homenagem a ele. Esse primeiro motor foi em 1893, em 1897 ele patenteou, e o primeiro carro a diesel foi em 1933 da Citroën, só que eles só fizeram o protótipo e ele foi proibido, ele não recebeu licença para poder ser comercializado na França. Eles eram considerados muito perigosos, os motores a diesel eram aplicação 100% estacionária. Então assim, já existia você vê, em 33, de 1993, já tinha 40 anos que existia motor a diesel, não tinha aplicação em carro ainda. Então eles só foram ter 3 anos depois no Mercedes 260D, lá na Mercedes-Benz 36, já pertinho da Segunda Guerra Mundial. A Mercedes já patrocinada pelo Estado alemão.
Voltando para a década aqui que a gente estava falando, a Isotta Fraschini, muito pouco conhecida fabricante de carro hoje em dia, ela talvez é conhecida para quem acompanha o Endurance. Ela tem uma tradição no Endurance muito forte. Inclusive até ano passado, até 2024, eles estavam no WEC, na classe Hypercar. Sempre acabava bem abaixo, assim, né? Mas sempre só de participar lá, duelar contra gigantes, que nem a Ferrari, a Toyota, a Porsche, era um feito e tanto. Eles não têm mais carros de rua hoje, mas nessa época eles também estavam entre as melhores fabricantes. Eles são da Itália, a Isotta Fraschini, sociedade lá também. E em 1900, eles são, se não me engano, do ano de 1900, mas o carro que a gente vai falar deles aqui primeiro, que foram as contribuições que eles trouxeram para o automobilismo, que a marca que eles deixou no mundo do automóvel, e acho, o primeiro que calha a ser lembrado é o tipo D, né, que era um carro para quebrar recordes. Também chegou a ser comercializado, mas muito poucas unidades. Ele tinha um motor de 17 litros de deslocamento, cerca de 100 cavalos. Ele era, para 1907, era muito forte. E eles foram quebrando recorde de velocidade, consegui chegar, acho que, se não me engano, mais de 100 km por hora. Teve até carro elétrico quebrando recorde de velocidade nesse primeiro momento, mas não eram carros comercializados, era carro feito só para, tipo, um protótipo. E esses não, eles eram um carro de rua mesmo, você podia comprar. Vixi. Aí ele podia comprar, podia levar para casa, andar na rua, emplacava e final de semana correr uma subida de montanha, correr uma prova de milha lançada e ainda ganhar. E em 1910 eles implementaram um freio dianteiro. A questão dos freios era meio que um tabu, o freio nas rodas da frente. Hoje já é todo mundo careca de saber que cerca de 70% da força da frenagem de um carro são nas rodas da frente, mas antigamente não. Antigamente, né, era mais rudimentar, então até ali pela questão de perder o controle, de frear e também o asfalto, né, não era tudo pavimentado, então era comum ter um pavimento escorregadio, então você frear, a roda travar, você perdeu o controle. Então você freava só a traseira e deixava a dianteira com a direção apenas, né? E eles começaram a desenvolver um freio dianteiro. Em 1910 eles implementou no carro de produção regular mesmo deles, e também no tipo D, né? Nos poucos tipos D que foram fabricados. Quando eles estudaram também a questão da dosagem no pedal, os sistemas hidráulicos ali. Eles fizeram bastante melhorias nesse campo para que o carro não perdesse totalmente o controle e o motorista ter esse feedback do pedal. Então eles fizeram testes na época. Um carro de tamanho, peso e potência equivalente demorava a uma certa velocidade, se não me engano 60 milhas por hora, demorava 100 metros para parar, e o deles demorava 60, fazia quase a frenagem na metade do tempo dos outros carros. E esse tabu do freio dianteiro continuou em outras fabricantes, em outras marcas, até nos anos 30. Então eles foram inspiração direta pro Lancia, a Lancia, que é conhecida como o primeiro carro a ter freios dianteiros, né? Foi o Lancia Lambda, que também foi o primeiro monobloco. A gente vai falar deles mais pra frente, nos anos 20, mas eles vieram buscar essa inspiração nos Isotta Fraschini. A próxima contribuição
gigantesca dessa fabricante quase esquecida foi a Maserati. A Maserati ela foi fundada por eram 6 irmãos, né, os Maserati. Um deles era artista, ele não era do ramo do automóvel, e foi ele que criou a logo lá, né, da Maserati, que é o tridente de Netuno, que é que era a inspiração, veio de uma estátua que tinha no centro da cidade deles. E os outros 5, que todos eram do ramo, todos eram entusiastas, todos estavam na mecânica, todos os 5 trabalhavam na Isotta Fraschini. E o Alfieri Maserati, né, um dos mais importantes deles, ele era o colladatore da Isotta Fraschini. O colladatore é uma função que quase não existe tradução. A gente chama de piloto de teste, mas é mais do que um piloto de teste, o significado real dela. Então o colladatore, ele é como se fosse um engenheiro piloto de teste que ele também tinha autonomia para ditar como que o veículo tinha que ser. Não, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser o comportamento, tem que ser assado. E essa função do colladatore, ela é conhecida por causa da Maserati e da Alfa Romeo, né? Muito posteriormente também, bem para frente no tempo, na Ferrari, Lamborghini, né? Tantos colladatores importantes, né? O Bob Wallace na Lamborghini, o próprio, como é que é, teve o pessoal da Alfa Romeo, não só nos carros esportivos, mas também em carros de rua, para, isso aqui não está confortável assim, o cara testar, andar em situações mais abrasivas, em calor, em coisa, e ter a autonomia de chegar na fábrica e mandar o engenheiro mudar, vai mudar isso aqui, é assim, assado. Na Isotta, o primeiro colladatore que a história nos conta foi o Alfieri Maserati. Então ele levou muito know-how, né, de fabricação de carro para empresa que ele fundou com os irmãos depois, né, que a Isotta foi morrendo, eles saíram e foram fundar a própria fabricante. Depois veio o tipo FE. O tipo FE, né, o Isotta Fraschini FE, ele era um carro diminuto, feito para ser bom, mas ser pequeno e leve, né? Na época que todos os carros de melhor desempenho eram maiores, o pessoal colocava motor aeronáutico gigantesco, igual a gente viu ali, motor de 17 litros de deslocamento, motor gigantesco. Então eles pegaram e tentaram fazer um carro em diminuto, igual a gente falou do Gordon Murray, desculpa, antes do Gordon Murray, Colin Chapman, na questão de leveza. Esse tipo FE, ele foi um divisor de águas importantíssimo, né, na história do automóvel. E ele competiu em muita subida de montanha, ganhava corrida, e era muito pequeno. Era bem pequeno assim, em comparação aos carros de competição. Os carros de competição eram cada vez maiores, igual a gente viu os Mercedes, também Panhard, carros gigantescos, né, para ter mais potência. E o FE era bem menor. E o primeiro que eles inspirou com esse projeto foi a Bugatti. A Bugatti nasceu, o primeiro Bugatti com o tipo 10. O Bugatti tipo 10 é o FE, Ctrl-C, Ctrl-V, é muito imitado do FE. O chassi, a questão, a Bugatti, ela melhorou o FE, né? Eles fizeram a suspensão, aquele trabalho da mola passar dentro do eixo, aquilo lá são soluções do Ettore Bugatti. Mas a inspiração clara, até o diâmetro e o curso do tipo 10 é o mesmo. E o posterior do tipo 10, foi o tipo 13, ele usava o mesmo diâmetro do FE-NC, que era a versão melhorada do Isotta. Então, mas esse carro era muito bom, ele também não teve muito volume e era voltado para competições, e ele era muito bom nisso.
ganhava tudo, mas foi fabricado muito poucos. Fabricavam um chassi para competição também e vendiam esse chassi desse carro para quem quisesse montar a mecânica na sua própria fabricante e competir. Esse chassi leve e pequeno e de uma dinâmica muito afiada, muito boa para a época. A questão da frenagem de curva, ele era muito bom, muito usado nas subidas de montanha, né? Que era questão de curva, né? Precisava de potência demais para vencer a inclinação, só que um carro muito pesado era perigoso e as mortes eram bem comuns nessa época, né? Então ele por ter uma manobrabilidade muito melhor, ele tinha uma vantagem tanto de inércia pela leveza como de dinâmica nessas competições. Um desses chassis foi vendido para competição. Um tal de Martin, né, um inglês, foi lá e comprou esse chassi, fez um carro de competição, subiu a subida de Aston, né, ganhou a prova e esse cara foi espantoso, né, um carro diferente, né, menor ali, que os ingleses não estavam acostumados ainda nessa época a ter o desempenho que teve. Ele foi procurado para faz um desse para mim aí também, para replicar esse automóvel e vender, né? Mas um especial de corrida desse carro de corrida único que ele usou para ganhar a corrida, que ele construiu para si mesmo. Então ele comprou o chassi desses do tipo FE da Isotta e tentou e replicou, criou um carro, um especial de corrida melhor até do que o dele para comercialização. E esse especial de corrida ficou conhecido como Aston Martin. Já entenderam onde chegou, né? Foi o fundador da Aston Martin, o próprio Martin, começou com um chassi da Isotta Fraschini. É muito, muito incrível essa fabricante, que não durou muito entre morrer e voltar, tá aí até hoje, né? Meio como um zumbi dessa primeira fase, importante dessa década, até os anos 20 para trás. Outras fabricantes muito importantes que surgiram nessa época, mas sem muito divisor de água durante esse episódio que a gente fala. Teve a Duesenberg, que a gente vai falar dela dos anos 20, a Alfa Romeo, tá aí até hoje. Então, o Bugatti, a gente falou, a Aston Martin, a gente falou. Então, assim, surgiu bastante coisa legal nessa época, bastante fabricante que a gente conhece até hoje, nasceu nessa fase, nessa explosão, nesse divisor que foi essa década, né? A Cadillac, que a gente falou dela no episódio passado, que o Henry Ford fundou e o Henry Leland ficou com a empresa e tocou adiante, mudou o nome para Cadillac antes mesmo de fazer parte da General Motors do Duran, eles já eram conhecidos, já fabricavam bastante carro, já estavam bem estabelecidos no comércio mesmo, na tecnologia também, né? Já tinham carros bem à frente, né, dos demais ali fabricantes, no meio de tantos fabricantes já tinha um lugar de destaque, né? E aí em 1910, dois engenheiros da Cadillac estavam indo pro trabalho junto, dando carona pro outro, dois de carro, e uma mulher na rua estava dirigindo um Cadillac e deixou ele apagar em cima de uma ponte, travando a ponte lá, uma ponte famosa de Detroit, e um cavalheiro no carro atrás dela desceu para ajudar na partida, né? Os carros eram todos partida manivela. Os primeiros carros usavam a transmissão de volante inercial, você dava partida no volante inercial, você tinha que girar aquela roda. E mais para frente, com a popularização do esquema mecânico Panhard, né, o motor à frente, tração traseira, motor, depois o câmbio, cardan, diferencial, atrás,
virou praticamente universal e padrão a manivela lá na frente do carro. Você tocar a manivela para dar partida. E é um exercício bastante difícil de se fazer. Não era qualquer pessoa que conseguia fazer um carro funcionar. Inclusive foi o que segurou o desenvolvimento do carro até esse ponto que a gente vai falar. Porque o carro a vapor, ele tinha autonomia bem ruim, bem prejudicada, tão ruim quanto os elétricos. Só que a questão de fazer ele ligar era ainda mais difícil do que o carro a combustão. O elétrico era só ligar e acelerar que ele ia embora. Só que a autonomia dele era horrível. E o carro a combustão não, você conseguia ir longe com ele. Você tinha bastante autonomia. Só que também era difícil de ligar. Então quando resolvesse esse problema da partida, nossa, tava feito. Ele isolar os outros modelos de fabricação de automóvel era questão de tempo. Então aí quando aconteceu esse acidente, a Cadillac estava passando por um momento que só de funcionário com o braço quebrado por dar partida em carros dentro da fábrica tinham 11 encostados com o braço quebrado. Então o Henry Leland chegou, conversou com o pessoal, falou: a gente estava lá, o carro da moça apagou. E aí contaram a história pra ele. O rapaz que estava no carro atrás dela foi lá da partida, deu o tranco e a manivela voltou, partiu a cara dele no meio, o cara morreu. A gente levou ele pro hospital, ele não teve salvação, o rapaz morreu. Ao saber dessa informação, o Leland mandou parar a fabricação, toda a fábrica, falou que nunca mais ninguém ia morrer por causa da partida de um Cadillac, que eles iam passar a concentrar os esforços para desenvolver um jeito de arranque de motor para melhorar essa eficiência da partida dos carros. Isso foi em 1910. Teve um engenheiro que tentou usar ar comprimido, chegou até, se não me engano, até patentear um sistema que usava ar comprimido, mas não deu muito certo, não foi aceito nem na própria empresa. E essa pesquisa levou o Leland para Dayton, se não me engano, em Ohio, em outro estado, né? De Detroit no Michigan para Ohio. E existia um laboratório de desenvolvimento de melhorias automobilísticas de um rapaz chamado Charles Franklin Kettering, né? O Boss Kettering, conhecido também, né? O Chef Kettering. Esse laboratório chamava Dayton Engineering Laboratories Company, né? A sigla é DEL. Só para quem aí conhece a CDEL ou só DEL já entendeu aonde que isso vai dar. Esse rapaz, antes dele fundar esse laboratório de pesquisa e desenvolvimento, ele trabalhava na National Cash Register, que era uma empresa de caixa registradora de comércio, né, de guardar dinheiro. Ele trabalhava lá, tinha outros amigos que trabalhavam lá e eles trabalhavam nas caixas registradoras. A caixa registradora, ela tem um motor elétrico bem pequenininho, só que ele usa uma sobrecarga para cuspir aquela gaveta quando ela destrava. Então ele na teoria, se fosse para ele empurrar o peso da gaveta o tempo todo, ele era pequeno demais, não exerceria energia suficiente, energia cinética suficiente, né? Não ia ter força para empurrar a gaveta. Só que ele usava só assim, 1 segundo, aquele pico de sobrecarga só para cuspir. Então naquele pico de sobrecarga ele era suficientemente forte para empurrar a gaveta. Com isso em mente, esse rapaz, ele pensou, por que já tinham pensado em usar um motor elétrico para tocar o motor a combustão para fazer ele da partida. Só que eles pensavam o seguinte: se ele ficar o motor, a lei da termodinâmica, o motor para conseguir tocar eles eram pesados.
teria que ser igualmente grande. A gente já tem que fazer um motor elétrico igualmente grande, um motor a combustão do carro só para dar partida nele, né? Não ia fazer sentido. E aí ele usou esse know-how das caixas registradoras para poder criar o motor de partida. E o Henry Leland patrocinou esse desenvolvimento. Então eles conseguiram chegar no esquema de partida, todo o esquema de partida do automóvel, do jeito que a gente conhece. Os outros amigos dele depois saíram, foram trabalhar para a Delco. A Delco virou uma empresa gigante, começou fabricando os motores de partida para Cadillac, depois para todo o grupo GM, e virou a maior empresa a fazer componentes elétricos para carro do mundo. Até ontem ela ainda era a maior do mundo, não sei como é que está hoje em dia, mas creio que ainda são uma das maiores. Então foi assim que nasceu o motor de partida também nessa década, né? Então, outra curiosidade do motor de partida, os carros não tinham chave. Para outros tempos também não tinha roubo de carro. Quando começou a popularizar o carro, né, lembrando aí, o carro era uma peça de luxo, a aristocracia começou a ver os primeiros roubos de carro, inventaram a chave. Então a chave, você desliga, ela corta a corrente, né? Não vai faísca pro motor, não vai ignição, né? Não tem como. Então a chave, você virava a chave e apertava um botão pro carro ligar, apertava um botão que acionava o motor de partida, né? Nesse desenvolvimento patrocinado pela Cadillac, pelo Leland, criaram o automático também, né? Que engata e desengata a engrenagem do motor de partida do volante do motor. Quando na Delco, também foi a Delco que produziu, se não me engano, foi um colega dele que teve a ideia do automático. Foi algum colega dele da National Cash Register que trouxe essa ideia do automático para a Delco. E aí ele não foi o próprio CAT, igual o sistema todo, mas o sistema todo foi sim ideia dele. Então você ia lá, apertava o botão, o carro dava partida. Quando ele mais adiante, lá nos anos 30, criaram a partida no final da chave. Quando você dava, igual a gente conhece hoje, você enfia a chave, gira, no final do curso da chave ele gira, ele faz girar o motor de partida, você solta, o carro pegou, você solta, ela volta para a posição, e isso virou padrão. Então nos anos 20 ainda tinha esse botão de partida. No começo, lá quando começou a Cadillac, ainda nos anos 10 aqui, eles não tinham a chave, porque não se roubava os carros, né? Então não tinha chave. A ignição era só entrar e apertar o botão. Então aí depois passou até a chave e o botão. Aí depois incorporou a ignição na chave. E você vê, hoje em dia voltou atrás o negócio de ter o botão para dar partida. Você carrega a chave no bolso, a maioria dos carros 0 km é um botão. Assim, voltou um negócio de 100 anos, retrógrada, né? Nos anos 90 até teve um Bentley e a McLaren F1 que usava o motor de partida, mas era como uma sofisticação imitada de aviões, né? Para ter aquela sensação de dar partida naquele carrão, aquele motorzão, tal, com V12 maravilhoso da McLaren. É como se você levantava aquelas travinhas e para apertar os botões, virava a chave, levantava aqueles painéisinhos e apertava as travinhas lá para poder dar partida do motor, aquela cerimônia de partida meio imitada da aeronáutica. Mas o uso de hoje não é esse intuito, também por causa das chaves de presença, né? Você tá com a chave no bolso, né? O carro já destrava, já aceita ser ligado. A presença da chave dentro do carro, você aperta o botão, ela já liga, você não precisa inserir ela em lugar nenhum e torcer. Mas só para uma curiosidade, né? Ela é uma coisa lá de trás, os botões de partida que voltaram, né? Voltaram à moda. Essa moda também veio muito por moda mesmo, né? Moda dos anos 90 teve muito, como é que fala? Muito uma moda retrô, né? Tanto que alguns modelos de carro com estética retrô, como o New Beetle do Fusca, Peter Chrysler, a Chevrolet SS, caminhonete lá, né?
aquela picape esquisitíssima lá, que tem toda uma cara, o Plymouth Prowler tinha uma cara de carro dos anos 30, de carros antigos, né? Assim como a Mini voltou dos mortos também, que foi comprada pela BMW. Criaram um carro moderno com a aparência do Mini tradicional lá, do Isigones. Então, nessa moda de retrô, o botão voltou e voltou com tudo, né? Depois, com as chaves de presença, voltaram para ficar de novo. Então, o último adendo dessa década, né? Os motores de duplo comando no cabeçote, 4 válvulas por cilindro, né? Os DOHC, os 16 válvulas, né? Para um motor 4 cilindros, que pra gente, a gente acha que é dos anos 90, aqui no Brasil também muito pelo mercado fechado que a gente viveu. O Alfa Romeo já tinha nos anos 60, né? Motores de duplo comando. Mas em 1912 a Peugeot lançou um carro com duplo comando de válvulas no cabeçote, 16 válvulas. Nessa época ele ainda não era tão eficiente, ele não popularizou eficientemente por falta da ignição eficiente suficiente. As velas ainda eram ainda não eram as velas de como a gente conhece hoje, né? Então, por falta da eficiência aí da ignição, principalmente na parte das velas, ele foi esquecido. E depois, quando as velas chegaram num desenvolvimento satisfatório, ele foi olhado para o passado e trazido de volta para falar em Mini. O Mini passou ali, foi trazido de volta e instaurado, né? Hoje praticamente padrão, quase todos os motores comercializados, né, no automóvel conta com essa configuração de 4 válvulas por cilindro, duplo comando de válvula no cabeçote. Então, esse foi o episódio 5, né, a década da explosão das fabricantes, 1906 a 1915. Mas em 1908 teve a explosão da Ford, né, do Fordismo, que a gente não falou. Então, para encerrar esse assunto, vai ser um episódio paralelo. O próximo episódio, o Fordismo, né? E finalmente o carro se tornando um bem popular, né? O carro popular trazido aí pelo Henry Ford, né? Próximo episódio. Então vai ser meio que um complemento desse episódio, assim como foi o episódio da Benz e da Daimler, coisas que aconteceram em paralelo, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like, compartilha, comenta, deixa pergunta, a gente vai estar respondendo assim que possível. Nem todo episódio vai ter essa parte de resposta que a gente às vezes grava consecutivamente antes de lançar e depois vai lançando. Então, bom que dá para dar uma acumulada, dá para dar uma falada melhor. Então, muito obrigado a todos, ótima tarde, até mais.